Olá para você que se liga na TV Câmara São Paulo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Cidadania Esporte Clube. Você já sabe, o programa que mostra como o esporte pode ser uma importante ferramenta de inclusão. E hoje nós vamos falar do projeto Time do Povo. Falou em Time do Povo, claro que eu estou falando de Esporte Clube Corinthians Paulista. Quem vai contar mais dessa iniciativa é a Sônia Maria, ela que é assistente social. Seja muito bem-vinda, Sônia. É um grande prazer estar aqui e conversando a respeito dos projetos sociais do Corinthians. Prazer é todo nosso, seja muito bem-vinda. Também comigo aqui no estúdio a Roberta Rodrigues, que é educadora. Seja muito bem-vinda, Roberta. Obrigado. E para mim também é um prazer estar aqui podendo falar da evolução das crianças. Bacana. Vamos começar nosso bate-papo, Sônia. Como que surgiu o projeto, né? A partir de que momento que o clube começou a se engajar em projetos sociais? Na verdade, na história do Corinthians, os projetos e atendimentos sociais são coisas bastante presentes. Então, em 1900 e bolinha, a gente tem depoimentos e recortes de jornais que dizem a respeito de rendas revertidas, já naquele tempo. Bacana. Mas, a partir de 2010, efetivamente, o Corinthians tem uma iniciativa de fazer um projeto que se chama Time do Povo. Esse projeto inicialmente começou trazendo as crianças para o clube para um dia de Corinthians. Então, as crianças vêm para o clube, ele acontece até hoje, conhecem o clube, um pouco da história, fazem a visita monitorada, conhecem o memorial e aí fazem uma outra atividade. Pode ser uma visita ao CT, pode ser um jogo, pode ser uma ida ao teatro, ao cinema, uma atividade cultural, museu. A gente tem uma série de parcerias que nos garantem esse tipo de atendimento. Para Roberta, você conta um pouquinho para a gente do trabalho que você exerce na frente desse projeto, como é o seu dia a dia lá? Então, o meu trabalho é acompanhar as crianças, e a nível pedagógico, inclusive, né? A evolução deles. E assim, o boxe no Corinthians, no caso, o boxe mesmo, dá uma evolução fantástica para as crianças. Eles gostam muito, são crianças que muitas vezes não têm a oportunidade, né? Então, eles se agarram ali como um incentivo e muda muito a postura deles, eles gostam muito. Para a Sônia, o boxe é só uma das modalidades, Exato. Temos mais esportes, né? Temos. A gente tem tênis, a gente tem quadrinhos, já fugindo da área esportiva, a gente vai ter teatro, a gente vai ter futsal, isso dentro desses próximos 2 meses, e também balé e hip hop. Hoje, qual que é a modalidade que atrai mais a criançada, o público? O boxe é o que a gente tem em fila de espera. É o carro-chefe. É o carro-chefe. E quando a gente começa a falar em futebol, é outra coisa que atrai bastante, né? Mas é importante dizer que para os projetos sociais do Corinthians, a gente não busca alto rendimento, claro. Né? É muito mais uma questão de dar uma oportunidade da criança conhecer uma atividade esportiva e também uma questão de ter uma recriação, né? Muito mais do que, é óbvio, se aparecer algum grande esportista, um grande boxeador Melhor, no futebol, legal para ele. Mas esse não é o nosso objetivo, não. Nosso objetivo é que eles tenham uma recreação e que tenham, através do esporte, uma forma de disciplina. Roberta, você que acompanha o dia a dia dessa criançada, o que você nota? Qual que é a mudança que um projeto como esse impacta diretamente na vida desses garotos? Assim, interfere até na questão de educação, porque a gente nota que a disciplina deles é bem maior, porque o professor Washington, ele é bem, assim, bem humano, porém bem rigoroso também, ele cobra essa disciplina. E a evolução deles em questão de educação, de cidadania, de se preocupar com o outro. Eles têm um lema que eu acho muito legal, que é quem luta não briga. Isso. Então, assim, a gente tem muito pouco caso deles com briga, principalmente quem é do boxe. Eu acho que até melhora, né? Fora do projeto, o aluno passa até a ter um comportamento mais calmo, por incrível que pareça. A disciplina deles, a questão de calma. A gente percebe que eles se controlam um pouco mais, sabe? Não é bem assim, eles apaziguam bem as coisas. Então, assim, é bem legal. E, Sônia, tem aulas todos os dias
lá no projeto, elas são administradas no Parque São Jorge mesmo? Exatamente, são administradas no Parque São Jorge com recursos e profissionais do Corinthians. Então, a única diferença é que a criança não paga, mas ela utiliza os mesmos equipamentos que os sócios, os mesmos equipamentos que os próprios atletas, né? Então, por exemplo, no caso do boxe, o mesmo treinador que treina boxe para a equipe de MMA é o treinador das crianças. Então, é bastante interessante porque as crianças têm um treinador que é, na verdade, um grande exemplo. O cara 2 vezes foi para a Olimpíada, conhece o mundo todo. Quando ele começa a conversar com as crianças, ele fala, olha, o esporte me abriu as portas do mundo. Então, acho bastante interessante. Você tocou nessa parte do exemplo, pelo fato, né, de o Corinthians ter grandes ídolos. Eles, às vezes, procuram vocês se aproximar dessas crianças, alguns ex-jogadores, ex-atletas, ou próprios jogadores do elenco atual, tem alguma integração de visitar o projeto, de bater um papo com essa criançada? Na verdade, a gente tem... Os jogadores, eles participam em alguns momentos. É óbvio que não dá para ter presença deles o tempo todo, porque senão até descaracteriza os projetos. A gente tira um pouco o foco do que é o foco e acaba focando apenas nos jogadores, e não é o objetivo. Então, a gente, no projeto Time do Povo, que é o de visitação, a gente tem 3 festas e nas 3 festas anuais os jogadores participam. Uma vez por mês a gente leva as crianças ao CT e também os jogadores recepcionam. Por outro lado, as crianças que fazem essas outras atividades, elas também vão ao CT, vão assistir ao jogo. Então, a gente tenta premiar, e na verdade não é premiar o melhor, mas a todos os participantes, ao que foi o ano todo e tal, ele vai ao jogo, ele vai ao CT, ele vai receber lá algum tipo de brinde, enfim, da mão do jogador, o que acaba sendo um incentivo. A gente tem um levantamento de quantas crianças hoje já foram atendidas ou participam diretamente? Estamos chegando nas 20 mil crianças. 20 mil ao todo, desde a história de 2010. Desde 2010. Atualmente, mais ou menos... A gente tem mais ou menos, neste momento, umas 100 crianças que fazem as atividades durante a semana, mas só que esse número ele vai dobrar agora, porque a gente está com as novas atividades que vão começar dentro dessas próximas semanas. Roberta, você como educadora, qual que é o contato que vocês têm com essas crianças também fora do projeto? A partir do momento que ele deixa ali o Parque São Jorge, volta para sua casa, vocês procuram ter uma proximidade com os pais, saber como está o rendimento na escola? Sim, o intuito lá a gente chama CCA, tá? Que é o Centro da Criança e do Adolescente. O intuito não é tanto para a área escolar, sim, é mais para a área assistencial. Mas a gente se envolve, sim, na questão escolar. Para estar dentro do CCA tem que estar estudando, tanto que é a partir dos 6 anos. E a criança ela fica em período diferente do período escolar. Nosso contato com os pais é frequente, a gente tem um contato direto. Se a criança está tendo algum tipo de problema, se a gente notou que essa criança está com uma postura diferente, a gente conversa com os pais, temos as nossas reuniões mensais para a gente estar acompanhando o desenvolvimento junto com a família, que é muito importante, né? Sem dúvida. E, Sônia, o que você pode sentir no olhar dessas crianças lá no dia a dia? O esporte realmente ele tem essa capacidade fantástica de mudar a vida desses jovens? Tem a capacidade de mudar e tem a capacidade de dar uma perspectiva diferente. A partir do momento em que você coloca a criança treinando junto com um cara que é um super lutador de MMA, ele vê ali no espelho. E aí é um espelho que pode ser muito mais interessante do que o traficante, por exemplo, ou do que um exemplo que pode ser negativo. Então, a gente acredita que essa interação da criança com o próprio professor, ela pode estimular a criança a optar por um outro caminho. Você acha que falta mais iniciativas como essa, até dos principais clubes da cidade, como o São Paulo, Palmeiras? Acho que sim, acho que todo mundo podia ser mais solidário. Talvez a palavra seja essa, né? A gente não, enquanto responsabilidade social, não consegue atender a todos os pedidos que a gente recebe, porque é quase que impossível dentro da capacidade de trabalho que a gente tem hoje.
E se a gente tivesse com quem dividir um pouco, seria mais fácil. Então, tenho pedidos de extremo sul, zona sul da cidade de São Paulo. Então, assim, a criança vai passar, às vezes, 3 horas viajando para chegar até o Corinthians e conhecer o clube. Que é uma coisa que a gente podia, de repente, dividir aí com os outros clubes. E aproximar, exatamente. Acho que a gente podia ser mais solidário mesmo. Essa é a melhor palavra. Roberta, queria agradecer sua participação já nesse primeiro bloco. A Sônia continua com a gente no segundo bloco. A gente vai conhecer a história do Diogo, aluno de boxe lá no Corinthians. Ele vai falar um pouquinho mais. Então, já queria agradecer sua presença. Foi muito bacana bater um papo com você, Roberta. Obrigado, eu que agradeço. E assim, fica a dica, né? Para os outros clubes também, como a Sônia já falou, ter essa solidariedade, porque para as crianças é muito evolutivo. Rápida parada no Cidadania Esporte Clube, mas não sai daí que daqui a pouco a gente volta com muito mais esporte, claro, muito mais cidadania. É rapidinho. Estamos de volta com o Cidadania Esporte Clube, hoje falando do trabalho social Time do Povo, uma iniciativa do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu continuo agora aqui com a Sônia Maria, ela que é assistente do projeto. E nesse bloco a gente vai receber o Diogo Araújo, aluno de boxe, Diogão. É bem legal lá. Bem bacana? Bem. Quantos anos você tá, Diogo? Lá em torno de uns 2 anos. E você tem quantos anos? 9. 9, tá lá há 2 anos no projeto. O que o boxe representa para você hoje? Ele representa união, representa paz, amor, carinho. E assim, eu gosto muito porque essa ligação é muito legal mesmo. Que ajuda várias pessoas, entre isso. Você já tinha imaginado, antes de você inserir no projeto, colocar o boxe nas suas atividades ao longo da semana, você já se imaginava assim, no pugilista, nos ringues? Não me imaginava. Você conheceu mais o boxe de perto lá no projeto? Lá no projeto. E da onde surgiu essa vontade de você fazer boxe, cara? Desde lá, quando eu entrei, eu vi, era uma coisa muito legal, eu senti uma energia assim. Aí eu queria começar assim, tava todo enérgico e é muito legal mesmo. Tem futuro, menino, Sônia? Tem. Segundo o treinador, o Washington, esse é um dos meninos que mais tem postura e mais tem possibilidade de seguir nessa carreira. Mas esse é o de menos, na verdade. A gente quer que eles sejam felizes. E dá pra ver já Que é. simpatia, bem carismático, jogou. E você tem uma mensagem bonita aí na sua camiseta, não dá pra mostrar porque ela tá escrita nas suas costas, que é quem luta... Não briga. Como que você aprendeu? O que o professor fala lá pra você a respeito disso no dia a dia? Porque, assim, o boxe é pra você aprender a se defender. Não pra você estar na rua e você já quer ir sair batendo. Você, se for necessidade, você vai lá e usa. Mas não é pra brigar o boxe. Boxe é pra aprender a se defender. Então, ele ensina isso, que eu acho que é muito certo também. E você fez muitos amigos lá, jogou? Muitos. Muitos amigos lá no projeto? Vocês participam de competições lá dentro do próprio Parque São Jorge ou fora? Como funciona? Não tem essa... Porque a ideia não é ser competitivo Sim. também, né? Então, a gente não tem competição mesmo. As crianças vão para recrear. Claro. É óbvio que ele consegue perceber ali um grande talento, enfim. Mas a gente até teve um caso de um menino que começou no projeto e que faz parte da equipe de boxe, melhor dizendo, de MMA, porque o menino tinha talento. Agora, não é essa a intenção. A intenção é que eles brinquem mesmo. E qual que é o limite de faixa etária lá? Então, a gente trabalha até com 14. Até 14 anos. Isso. No caso das outras atividades, no caso, para as visitações, a gente faz até com 12. Mas no caso das outras atividades, até 14 anos. E, Diogo, hoje você se vê aí um pugilista futuramente, cara? Quer seguir nessa carreira? Sim. Mas agora eu tô treinando lá, sim. Tô focando lá. Claro. Mas logo mais eu vou tentando outras coisas para abrir novas portas e eu conseguir me dar bem na vida, se alguém... Hoje é o seu sonho lutar boxe aí profissionalmente? Profissionalmente não, mas assim, sendo um
boa pessoa, estudando em faculdade. Não assim, só o boxe, diretamente. É tipo um futuro, uma faculdade, estudar alguma coisa, Parabéns, isso. sabe de tudo esse menino. Gostei dele, hein? Ele captou a mensagem. Captou já, né? Dá pra perceber realmente que esse trabalho vem transformando a vida de muitos jovens. Diogo, quem é seu ídolo hoje, cara? Do boxe ou de Não qualquer só no outra boxe, eu coisa? acho que no esporte em geral, alguém que você se espelha. Um esporte que eu gosto é o skate. E um ídolo que eu gostaria de conhecer seria o Luan de Oliveira. Skatista, que você se espelha bastante também. Sim. Qual que é a importância hoje de ídolos para essa geração? Você acha que às vezes falta talvez mais iniciativas, né? A gente está numa geração meio carente de ídolos. Como a gente teve o Guga lá atrás, o Gustavo Borges. Qual que você acha que tem que ser o papel hoje de um craque do gramado, das quadras, para incentivar essa rapaziada, Sônia? É importante a questão do ídolo, porque ele pode ser o espelho, né? Muitas vezes esse espelho, não há esse espelho em casa, né? Não é o caso do Diogo, porque ele tem uma família estruturada. Mas muitas vezes você não tem uma figura masculina forte em casa, você não tem em quem se espelhar. Então, o ídolo, ele tem que tomar muito cuidado com o que faz, com o que fala, porque as crianças se espelham, né? Então, é muito importante. A gente, por exemplo, não pode esquecer do Ayrton Senna, um grande ídolo que maior ídolo. Até hoje espelha aí as gerações e tal. Então, é muito importante a história do ídolo na vida dessas crianças. Acho que inclusive era corintiano, né? O Parque São Jorge tem um capacete dele lá, já tive a oportunidade de conhecer. Bem bacana. Sônia, vamos falar um pouco mais a respeito do projeto? Tem outras campanhas, inclusive uma de doação de sangue. A gente está num período de inverno, os estoques, bancos de sangue ficam numa situação ruim nessa época do ano. As pessoas doam menos por causa da gripe, até o próprio frio que deixa as pessoas mais em casa. Conta então um pouco dessa iniciativa do time do povo que também tem o sangue corintiano. A gente tem no Corinthians um projeto que se chama Sangue Corintiano. Esse projeto, inclusive, é de antes da iniciativa do time do povo. É uma iniciativa de torcedores que imaginaram a solidariedade através do sangue e que fazem uma campanha já há bastante tempo em parceria com alguns bancos de sangue que a gente tem. Sangue Corintiano acontece 3 vezes por ano, porque é o período em que as pessoas podem doar mesmo, né? Sim. O brasileiro médio pode doar 3 vezes por ano, de 4 em 4 meses. E a gente faz em parceria com bancos de sangue, na verdade, do Brasil inteiro. Que legal. A gente tem representatividade da torcida em vários estados e tem até fora do Brasil, porque, por exemplo, no Japão, na Argentina, a gente tem representatividade e tem campanhas de doação de sangue. E a torcida participa em peso. Participa em peso e é incrível, porque assim, a gente faz na ProSangue. E a gente estoura a capacidade deles de atendimento. Então, a gente começa... existem edições em que a gente começa a dispensar doadores e fala, não, volta amanhã, volta outro dia, hoje não dá. De tanta procura. De tanta procura. As pessoas são solidárias, sim. Neste caso, é bastante interessante. Que legal. Diogo, vamos voltar lá pro boxe, cara. Conta o seu dia a dia, quantas horas você treina na semana? Quantas horas eu treino? É em torno de 1 hora. 1 hora. E o pique lá é mais ou menos corrido. A gente tem horas que a gente chega um pouquinho atrasado, mas assim, a gente ainda consegue fazer um pouco de recriação, circuito, essas coisas também. E são quantas vezes na semana que você treina? 1. Uma vez? Dependendo da modalidade, é um dia na semana, mas vocês tentam preencher, espalhar e dividir para ter aula todos os dias? Exatamente. A ideia é fazer com que mais crianças provem o esporte, né? Então, é por isso que é uma vez só por semana, porque eu tenho uma outra turma na segunda-feira que também faz. Então, é dividir um pouquinho o pão entre outras crianças que também precisam desse tipo de atividade. E, Diogão, você estuda de manhã ou à tarde? Estudo de manhã. Aí sai da escola... E vou pro CCA à tarde. Bate um ranguinho e vai treinar? A gente almoça
E depois aí a gente faz a digestão e depois vem o juvenil almoçar. Sim. Depois disso, a gente vai até o Corinthians. E quando você volta para casa, volta cansado? Já chega com a... Mais gastou ou toda a menos. energia, toma aquele banho e cama ou não? Não, eu tomo banho, aí eu faço a minha lição de casa, assisto um Boa. pouco de TV e eu vou dormir. Joga um game, dá uma brincada? Não. Não, vai dormir. Vou. Tá certo. Garoto é um exemplo. E como que tá esse retorno, essa proximidade? O que os pais estão falando para vocês? Vocês têm algumas mensagens que chegam até vocês? A assim? gente, na verdade, é função do CCA essa intermediação da criança com o pai. Então, a gente raramente recebe pais lá, mas a gente sabe que, até pela forma como as crianças chegam, pela forma como elas são cuidadas, a gente percebe que elas são, na verdade, muito bem cuidadas, né? Tem os casos contrários, né? Que são casos em que às vezes a gente precisa solicitar que o pai se apresente, que o pai, em outras, na verdade, até em outras instituições, né? Porque a gente tem a parceria não só com o pessoal do CCA Tatuapé, mas com outras instituições lá próximas ao Parque São Jorge, né? E que, às vezes, é o que eu falo, os pais do Diogo, a família dele estruturada na verdade, é o diferente. Sônia, a gente já está chegando ao final do programa. Qual que é o principal sonho hoje do time do Povo e o seu também, à frente desse projeto? Na verdade, a gente vai colocar esse sonho em prática, né? Que é conseguir transferir algumas tecnologias para outros lugares, né? Com o intuito de não que eles fiquem dependentes do Corinthians. Então, a ideia é que a gente consiga, por exemplo, transferir a tecnologia de aula de boxe com todo o cuidado que o Washington tem para outras comunidades, para outros lugares, para que a gente não tenha que trazer a todo momento a criança ao Parque São Jorge, para que ela consiga continuar tendo os mesmos benefícios, né, do esporte. Mas espalhar isso pela cidade toda, pelo Brasil todo, quem sabe, isso é um sonho. Diogão, toca aí. Obrigada. Parabéns, viu? Obrigadão aqui pela participação no Nada. programa e continua nessa, que esse é o caminho, viu? Obrigada. Sônia, queria deixar algum contato para quem quiser conhecer mais do time do Povo. Quem quiser conhecer, pode entrar na página do Corinthians, www.corinthians.com.br. Lá a gente tem uma seção de responsabilidade social, onde estão descritos todos os projetos. E também todas as notícias e notas referentes às atividades estão lá escritas. As entidades que quiserem participar, entrem em contato com a gente através do e-mail responsabilidadesocial@sccorinthians.com.br. Bacana, brigadão e parabéns. Olha, eu acho que o projeto é um sucesso. Parabéns, viu, Sônia? Muito obrigada e a gente agradece a presença, né, a oportunidade de estar aqui, e a gente também agradece a oportunidade de divulgar e de repente, estimular outras pessoas a fazerem a mesma coisa. Acabou, o Cidadania Esporte Clube de hoje está chegando ao fim, mas você pode sugerir um projeto social que use o esporte como uma ferramenta de inclusão. Nós queremos contar a sua história. O nosso e-mail é o tv@câmara.sp.gov.br. Obrigado pela companhia e até a próxima. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania. Tchau!